Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo Figueiredo. Estamos iniciando o nosso novo episódio, né? E dessa vez nós acabamos invertendo nossa sequência natural, né? Temos uma sequência pré-estabelecida dentro dos nossos quadros, né? E só que a gente ficou uma semana sem publicar o episódio por conta do feriado, conta de agenda e tudo mais. E o próximo episódio seria sobre futebol, que já está gravado, inclusive, mas houve o fato histórico da morte do Papa, né? O falecimento do Papa Francisco. Então, a gente aqui no podcast nós sempre tivemos esse costume de quando acontece um evento extraordinário, nós mudamos a nossa agenda, né? E falamos sobre esse evento, né? Então, quando começou a guerra da Ucrânia, a gente também tinha, por exemplo, uma agenda a cumprir ali, e daí, como era uma coisa extraordinária, a gente mudou. E agora é outro exemplo disso, a questão da Palestina também, em 2023 foi assim também e tudo mais. E agora, novamente. Então, iniciamos aqui o episódio sobre o Papa Francisco, mudando a ordem dos nossos episódios, mas por um bom motivo, né? E aí, Fafá, como está? Olá, Danilo. Olá a todos. Estou muito bem. Estamos gravando hoje, no dia 24 de abril, numa quinta-feira, né? Aqui em Portugal, véspera da incrível data do 25 de abril, que é o que marca a Revolução dos Cravos. Então, já estamos aqui em preparativos de festas, apesar de estar tendo uma pequena polêmica que o governo português quis cancelar as festividades devido à morte justamente do Papa Francisco, né? E agora tá uma briga, né? Uma briga entre muitas aspas, né? Porque na Guiana brasileira não se briga tanto, aqui é só mais bate-boca e fica por elas na mesma, né? Tudo acaba em pizza. Mas enfim, logo acabando o podcast, eu vou sair para a rua que eu vou comemorar, porque 25 de abril é uma data que eu sempre falo, que é o único dia do ano em que eu sou 100% português. É o dia que eu realmente abraço a bandeira lusitana, o verde e o vermelho, e falo que sou português com muito orgulho, porque 100% Portugal em pé. Portugal em pé não, Pernambuco em pé. exatamente. Mas é mais porque é uma data incrível, né? O 25 de abril, como eu sempre falo, eu sou internacionalista e antifascista. Ô, Fábio, Então, você diga, tem amigos portugueses que acompanham o podcast? tenho Tem. uns dois amigos portugueses que acompanham, Tá. assim, de fato, o Então, assim, eu podcast, vou, porque vou dar um recado pros amigos portugueses do Fábio. Ensinar uma coisa pra vocês muito importante aqui sobre o Brasil. Nós, brasileiros, adoramos encher o saco das pessoas. Então tá tendo o rolê da internet ali de ficar chamando Portugal de Guiana brasileira, Pernambuco em pé e tudo mais. E os portugueses estão achando que a gente odeia eles. Só que na verdade o que a gente gosta é de encher o saco só. Então quanto mais os portugueses reclamarem e tudo mais nas redes sociais, mais a gente vai encher o saco. é que, É a escola, né? É o bullying da escola ali. Danilo, tem duas questões sobre isso, assim, já fazendo a primeira divagação do episódio. Primeiro, evidentemente que os meus amigos eles já estão mais do que acostumados com a zoeira, eles já estão mais assim do que já experts, craques na zoeira brasileira. E segundo, que tem dois tipos de portugueses que estão recebendo essa informação e reagindo dessa maneira, né, mais revoltosa. Tem o Zé Povinho mesmo, né? O Zé Povinho é até um termo português, que vê aquilo e fica revoltado, que acha que aquilo é sério. E tem uns que parece que estão revoltados, mas no fundo eles só estão de gozação também. Eles estão tipo, só tirando sarro. Ah, isso aqui não é Guiana brasileira, isso aqui é Portugal. Eles estão tirando sarro. Às vezes estão só tirando sarro e a gente também não percebe um pouco o tom da zoeira Eu deles. sigo, sigo Mas a um. piada. No Instagram, eu sigo um Fala. cara, um humorista no Instagram português, que ele tem um humor complicado. Assim. Mas eu gosto pra caramba. Mas é um humor um Quem que pouco. é? Ah, não lembro o nome, cara. Eu vou procurar e depois te mando. Mas é um humor um pouco. Vamos chamar de humor ácido. Mas Ah, pronto. Sounds like Portuguese people. exatamente. Realmente soa como português. Mas enfim, estamos aqui então num dia revolucionário, que é o dia da Revolução dos Cravos, que, como eu ia dizendo, né, sou internacionalista e antifascista. Em qualquer lugar do mundo onde se comemore a queda de um regime fascista, lá estarei eu comemorando e abraçando as pessoas com muito carinho e amor, porque para mim a Revolução dos Cravos se resume a isso, a um amor
fraterno do povo português. Mas pronto, não estamos aqui justamente para falar da Revolução dos Cravos, não é, Danilo? É isso aí, não. Vamos falar do Papa, né? Eu deixei a introdução pro nosso querido Fábio, então, primeiro ponto, bora lá, Fábio. Exatamente, pronto. Como o Danilo já bem mencionou, né? Morreu, infelizmente, o Papa Francisco, né? Esta semana, na semana em que gravamos, e como não podia ser diferente, vamos falar um pouco da trajetória de uma das figuras mais influentes da Igreja Católica nos tempos atuais, o grande Chicão, como os íntimos o chamam. Sem mais delongas, então, vamos já começar com o início da vida do Papa Francisco, quando ainda então era chamado de Mário Jorge... perdão, troquei aqui os nomes. Jorge Mário Bergoglio, que nasceu no dia 17 de dezembro de 1986, na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Ele é o mais velho de 5 irmãos, filho de Mário José Bergoglio e Regina Maria Sivori, uma família, como é óbvio, de origem italiana, marcado pela sua simplicidade e pela fé. Durante a juventude, ele enfrentou alguns desafios, como uma infecção pulmonar grave aos 21 anos, que levou à retirada de parte de um dos seus pulmões, mas isso não impediu de seguir o chamado religioso, o que infelizmente impediu ele, né, de seguir com a carreira futebolística dele pelo glorioso São Lourenço. Um fato curioso é que o São Lourenço também fez uma homenagem muito bonita e já estavam falando antes, mas agora mais do que nunca, em colocar o nome do novo estádio que eles estão construindo, né, onde ficava o antigo gasômetro, né, que, fazendo só um rápido disclaimer, o São Lourenço tinha o estádio deles, o gasômetro, a ditadura retirou o estádio deles e fizeram ele construir um novo estádio, um novo gasômetro, numa outra região, e os adeptos, os torcedores do São Lourenço se sentiram órfãos do seu antigo estádio, e depois, coisa de 20 anos depois, o governo argentino conseguiu reverter essa situação e deixaram eles construírem novamente o estádio onde ficava o antigo gasômetro. Só que agora, evidentemente, estão já, como é que se diz, já reconstruindo o novo estádio e com a possibilidade de chamar o novo estádio de Estádio Papa Francisco. Agora, a pergunta que fica, eu acho que vai ser Papa Francisco, porque ficaria um pouco estranho chamar Jorge Mário Bergoglio. O que você acha, Danilo? Não, não, tem que ser Papa Francisco, acho que fica mais. Fica mais profundo, né? O primeiro Papa argentino e tudo mais, acho que encaixa melhor com a história em si, né? E até pra quem não é católico e é argentino, olhar o estádio e ter a memória, né? Que às vezes o cara não vai conhecer o nome dele enquanto antes de Papa, né? O nome civil, digamos assim. Não, sem sombra de dúvidas, até porque vamos combinar que eu acho que ele era o argentino vivo mais famoso, pode rivalizar com o Messi e tudo mais, mas. Ah, não, eu acho que o Messi é mais. Puta, essa é uma dúvida difícil, porque assim, claro, o Messi, como jogador de futebol, ele ultrapassa fronteiras em vários lugares do mundo, né? Em países que não são cristãos, ou países cristãos, ou coisas do Que o gênero. futebol, Fábio, o futebol ele atrai a atenção de pessoas tipo, crianças, né? Não tenho certeza se a criança tem uma noção, tipo, o Papa Francisco é argentino. Acho que a criança tá um pouco se ferrando pra isso, tem? E futebol não, futebol Até tem. pode saber quem é o Papa, mas não vai nem associar ele com a Argentina, talvez. Por Isso isso eu que eu acho acho que que o é um Messi ponto interessante. tem muita criança no mundo, né? Eu sou fã do Messi, mas honestamente eu era mais fã do Papa Francisco, que acho ele um ser humano incrível, né? Apesar de não estar mais entre nós, foi um homem incrível que realmente fez muitas pessoas se reaproximarem da Igreja Católica, uma igreja mais acolhedora, né? Eu vi até um meme esses dias por causa da morte do Papa, que era aquele meme clássico lá dos cavaleiros da Tábua Redonda, todo mundo com a espada, e tava tipo, todo mundo, do tipo gays, ateus, agnósticos, torcedores do Ibis, todo mundo falando, tipo, não, todo mundo gosta do Papa Francisco, só Torcedores o do católico Huracan. do, a,
Não, aí o Papa Francisco ele ultrapassa qualquer torcida da Argentina. Isso acho Exatamente. que é unânime. Rivalidade à parte. É rivalidade à parte. Argentinos tem uma coisa que quando se une é quando vê um argentino fora levando o nome do país, eles não estão muito preocupados com para que time o argentino em questão torce, nem nada do gênero. Aí eles são todos iguais, né? É uma coisa acho que é muito bonita que o brasileiro às vezes tem um pouco de problema com relação a isso. A gente ainda tem uma rivalidade mais forte e acaba por vezes ser estúpida também, né? Sim, Tipo, também acho. muita, muita gente, sei lá, fala, não. Eu lembro do caso do Felipe Massa, que o Massa falou mal do Corinthians, e aí foi justamente naquele campeonato que ele perdeu pro Hamilton, que Uhum, ele 2008. terminou o circuito de Interlagos como campeão, só que o Hamilton na última volta fez uma ultrapassagem e ganhou o Sim. campeonato inteiro. O Eu não sei Hamilton qual campeonato. ultrapassou o Timo Glock praticamente na última curva e aí entrou na reta campeão. Uma desgraça aquele dia. Então, e teve muito corintiano que comemorou, inclusive eu, mas assim, honestamente eu sou zero fã de Fórmula 1 para falar alguma coisa, Tudo né? uns pau no cu vocês. É que eu nunca fui com a cara do Massa, honestamente, eu sempre achei ele muito bobinho, enfim. Eu tinha mais respeito pelo Barrichello, que eu acho que foi uma figura muito injustiçada, porque ele ficou com aquela fama, né, de ser sempre o atrasado, de sempre estar em segundo, mas ele estava em segundo quando teve o maior corredor de todos os tempos, que foi o Michael Schumacher. É Então, verdade. assim, é fácil ser segundo quando você está jogando na época do Pelé. Né? Aí pô, é um desrespeito até com a própria habilidade, que foi no caso do Barrichello. Mas enfim, não estamos falando de Barrichello, não estamos falando de Fórmula 1, estamos falando de Jorge Mário Bergoglio. Como havia dito, né, ele teve essa questão pulmonar, mas com os 22 anos, o Jorge, então Jorge, vamos chamar assim de Jorginho, entra e passa para a Companhia de Jesus para iniciar seus estudos religiosos até jurar seus votos. Ele se graduou em filosofia na cidade de Buenos Aires no ano de 1960, lecionou psicologia e literatura primeiro na cidade de Santa Fé e depois em Buenos Aires entre os anos de 1964 até 1966. Como é comum no meio eclesiástico, se graduou em teologia no ano de 1969 e recebeu a ordenação presbiterial em 1969, tornando o ministro de Deus, o que lhe permitiu, um exemplo, realizar cultos católicos. Em 73, foi nomeado mestre dos noviços num seminário em São Miguel, na cidade de Buenos Aires. Mestre dos noviços é uma coisa que não sou nada Péssimo bem, nome, né? né? A Igreja Católica às vezes é bulinada com essas questões e eles não sabem por quê, né? Mas enfim, voltando aqui, no mesmo ano já começou a sua forte ascensão dentro da igreja, sendo eleito como superior provincial dos jesuítas na Argentina. Entre o ano de 1980 e 1986, foi reitor da Universidade de Filosofia e Teologia de São Miguel. Nos anos seguintes, fez doutorado na Alemanha, aprendeu outras línguas como italiano, inglês, francês, latim e português. Um fato curioso, eu não sei se é o caso do Papa Francisco, mas, por exemplo, os acadêmicos da teologia, quando já estão a níveis mais avançados, como nível de doutor e mestre, eles geralmente são especialistas em grego e latim antigos. Isso porque, como eles. Aí agora vamos falar como historiadores. Como eles vão analisar fontes teólogas antigas, boa parte dos escritos feitos na época ou eram escritos em latim ou em grego antigo. O grego era uma língua muito utilizada no meio acadêmico na época antiga e até medieval. Consequentemente, muitos dos teólogos de alto gabarito, por consequência, eram obrigados a pelo menos aprender a ler e escrever grego antigo. Não necessariamente falar, porque aí já também não havia a necessidade. Imagino eu que o Papa Francisco não fosse diferente, né? Aliás, um fato curioso também, todo Papa é poliglota. Eu achava aquilo impressionante. Eu me lembro quando eu era criança, quando ainda era o João Paulo II, eu achava absurdo o fato que o Papa falava só 7 idiomas. Na minha cabeça, naquela altura, já era difícil entrar um idioma, imagina uns 7, né? Mas faz sentido, né? Ele Hoje, vai viajar o mundo inteiro, né? Faz sentido que ele
Não que ele. Não sei se é uma coisa necessária, ou seja, obrigatória, mas faz sentido ele saber, né? Sem sombra de dúvidas. Ainda mais que é uma figura, né, internacional e a Igreja Católica está presente em várias partes do mundo. E especialmente as Por línguas exemplo, latinas e o inglês. Daí já mata o mundo inteiro. sim. Não, mas o que eu achava curioso, por exemplo, era o Papa João Paulo II saber falar português, mas sendo polonês, que são línguas que não tem nada a ver uma com a outra. Uma coisa é o Papa Francisco, que é argentino, falar um português ali abrasileirado, com aquele sotaque forte portenho. Outra coisa é um polonês falando Mas se português você parar bem, pra né? pensar também, Fábio, metade dos católicos do mundo falam espanhol. Então já. E daí, assim, uma quantidade grande de lusófonos são católicos também, né? Então acho que faz sentido o cara aprender, necessariamente ter que aprender português, né? E espanhol, né? Sim, aliás, o país mais católico proporcionalmente, se você não considerar evidentemente o Vaticano, que, né, Uhum. tipo, eu acho que a única pessoa não católica lá deve ser algum funcionário do Vaticano que deve professar outra religião, mas ele é só um contratado, ele não é um cidadão. Mas proporcionalmente é um país lusófono, que é o Timor-Leste. Acho que 98, 99% da população do país é católica. Isso estamos falando de um país que fica no Sudeste Asiático, ali na fronteira com a Oceania. Ex-colônia portuguesa, como é óbvio, mas mesmo assim é um número impressionante. Agora, em números brutos, aí já fica o Brasil como também o país mais católico. Ou seja, lusofonia 2, hispanohablante 0, para atiçar um pouco aqui a rivalidade como habitual. Entretanto, voltando aqui já novamente para o nosso querido Papa Francisco, no ano de 20, perdão, no ano de 1992, no dia 20 de maio, o Papa João Paulo II, dito cujo, nomeou Jorge Mário como bispo auxiliar de Buenos Aires. No dia 3 de junho de 97, foi nomeado arcebispo coadjutor. O que isso quer dizer? Não faço a mínima ideia, mas imagino que seja um arcebispo auxiliar ou coisa do gênero. Já no dia 21 de fevereiro de 2001, recebeu o título de cardeal presbítero em Roma, nomeado por João Paulo II. Aí sim, se tornando de fato um cardeal, podendo ter direito ao voto num conclave e até mesmo ser eleito papa, caso assim fosse. Durante esse processo, convenceu centenas de argentinos a não viajarem para Roma para sua nomeação e, ao invés disso, doar aos pobres o dinheiro que gastariam com a viagem, já demonstrando muito o tipo de ideal que o Papa Francisco viria a defender durante seu papado. Nos anos seguintes, foi membro de uma série de segmentos da Igreja Católica em Roma até a sua nomeação como Papa no ano de 2013. E aí encerramos. Eu encerro a minha parte e passo aí agora para o Danilo. Isso aí, pessoal. Então, agora essa minha primeira fala, o objetivo desse bloco, digamos assim, será retratar como o Papa, ele tem uma preocupação com o ser humano, né? Então, eu vi em vários outros veículos de comunicação a divisão das ideias do Papa Francisco em bandeiras, né? Eu não acho um bom caminho, né? Então, eu estruturei o roteiro para mostrar que ele se preocupava com o ser humano, né? Como um todo. Espero que consiga fazer isso. É, Primeiro, ele escolheu o nome de Francisco, né? Em homenagem ao Francisco de Assis. A santidade essa que ele tinha uma admiração muito grande justamente por conta dessa vida simples, dedicação a, ao pobre, ao mais necessitado, né? Então, ele tinha essa admiração. Ele não era um franciscano, mas ele tinha essa admiração bastante profunda, né? E o próprio Francisco, o Papa Francisco, ele se destacava bastante justamente por essa vida humilde e simples. Vai ficar bem claro isso nesse episódio. Ele rechaçava o poder, o poder assim, óbvio, ele era o Papa e tinha o poder, evidentemente. Mas ele rechaçava que o detentor desse poder usasse isso de uma forma egocêntrica e tudo mais. E rechaçava também a concentração de riqueza material. Dizia que a riqueza material não deve controlar a pessoa, né? Então,
a riqueza material, os bens, né, devem servir ao ser humano e não controlar toda a cabeça e as ações desse ser humano. Ele afirmou, por exemplo, o meu povo é pobre e eu sou um deles. E isso, essa característica simples, ela é bastante evidenciada, por exemplo, na própria página biográfica do Papa no Vaticano, no site oficial do Vaticano. Ele se esforça bastante para deixar essa característica clara. E mais que isso, o Papa ele acreditava que a própria Igreja Católica devia ser simples e próxima ao povo, né? Isso é interessante porque a Igreja Católica ela é conhecida há bastante tempo por ser uma coisa muito suntuosa, né? Então você vai em várias igrejas no Brasil, por exemplo, e elas são banhadas a ouro, com um monte de coisa de ouro, uma coisa, sabe, uma coisa muito, ah, sabe, muito bonito e tudo mais, mas muito rico, né? Rico, inclusive, materialmente, né? E que passa uma impressão de uma elitização, né? De algo de cima para baixo e tudo mais. Não passa uma proximidade com o povo, como é, por exemplo, um terreiro de Umbanda, né? É muito mais popular um terreiro de Umbanda. Então essa perspectiva dessa igreja, e daí falando da igreja como um todo, o Papa tinha a ideia de que essa vida simples que ele levava devia ser compartilhada por todos os católicos e pela própria igreja, né? A igreja devia ao invés de exalar luxo, etc., devia exalar simplicidade e estar sempre próxima do povo mesmo, de quem realmente precisa. Ele chegou a falar uma vez, por exemplo, entre aspas para ele, né? Dói ver um padre ou uma freira com um carro do último modelo. Eles precisam cumprir o seu voto de pobreza. Então isso era uma ideia bastante fixa do Papa, né? Ele não abria mão dessa perspectiva de vida, né? Interessante também que antes de ser Papa, ele frequentava bastante as vídias argentinas, né? As vídias são o nome em argentino, o nome em espanhol, para as favelas, digamos assim, né? Para as periferias. Tem a estrutura social da Vídea, o desenvolvimento, sei lá, urbano ali, ele é um pouco diferente do Brasil. Porém, especialmente em Buenos Aires, existem vídeas, né, bastante parecidas com as favelas aqui. Não são iguais, evidentemente, são países diferentes, mas são parecidas. Agora, em outras cidades um pouco mais afastadas, elas já têm um caráter um pouco diferente. Na minha opinião, bastante parecido com as vilas de Porto Alegre, por exemplo. Mas comparado ao que a gente tem em São Paulo e no Rio, que daí já é uma favela mais conhecida nacionalmente, né? Elas são um pouco diferentes. Mas igual o que interessa é que são bairros pobres, né? Pode falar, Fábio. Danilo, um fato curioso, né, com relação a essa questão da humildade do Papa Francisco, é com relação ao nome dele. Como a gente já sabe, quando um Papa é eleito, ele escolhe um novo nome e ele adotou o nome de Francisco justamente como uma homenagem a São Francisco de Assis, que é o símbolo da humildade e cuidado dos mais necessitados. E para além disso, um fato também acho que é muito curioso, aliás, três fatos curiosos para além da humildade, que foi muito característica do seu papado, ele foi o primeiro papa em três quesitos. Primeiro papa jesuíta, nunca houve um papa dessa ordem, né? Os papas jesuítas também têm um voto de certa humildade, para além, óbvio, do voto de castidade, como é normal na Igreja Católica. Foi o primeiro papa das Américas e foi o primeiro papa do Hemisfério Sul. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sabia que, claro, evidentemente, foi o primeiro Papa das Américas, mas do Hemisfério Sul nunca havia parado para pensar. E é realmente, só no começo do papado dele já foi assim, 3 recordes no Guinness Book de uma vez só. É verdade. É um papa revolucionário. E Já então, nasceu revolucionário. e essa perspectiva então dessa humildade, simplicidade, era a ideia do papa em seu papado era desenvolver reformas que levariam a Igreja Católica a essa simplicidade, a essa abertura para com o povo, né? A aproximação do povo. Então esse era o principal norteador do pensamento do Papa Francisco. Ele trocou o local de residência dele, né, do Palácio Apostólico para a casa de hóspedes, muito mais humilde, assim, não que seja humilde, mas obviamente ele não podia morar em qualquer lugar em Roma, né? Então, dentro das possibilidades ali do Vaticano, por exemplo, ele foi para a casa de hóspedes, que sim, é muito mais humilde que o palácio, né? Uma outra coisa que ele fez e que foi bastante popular dentro desse período
foi rezar a missa, celebrar a missa matinal com os funcionários do Vaticano, né? Então, a missa matinal passou a ser celebrada diretamente para os funcionários, né? Mostra de fato uma preocupação grande com os trabalhadores que estão ali ou ajudando bastante, né? É, e outro ponto interessante também é que ele abriu as discussões dos temas importantes do cotidiano, ele abriu as discussões para leigos também, né? E buscava nessas discussões, sempre ele buscava uma decisão coletiva, né? Óbvio que às vezes, se não tivesse um consenso coletivo, ele acabava se impondo. Mas ele sempre se esforçava para que as decisões que saíssem dessas discussões cotidianas fossem decisões coletivas, em comum acordo entre a maioria, né? Dentro desse período ele publicou alguns documentos, né, em nome do Vaticano, né, mas assinados por ele. Um desses documentos ele criticou a ganância e o que ele chamou de Deus do dinheiro, que é quando justamente os bens materiais sobrepõem os valores humanos, né? E também publicou um documento chamado Fratelli Tutti, defendendo a criação de um modelo econômico diferente do atual, um modelo econômico baseado na solidariedade e no bem comum. Por isso que ele era chamado de comunista também, né? E nesse modelo econômico, ele pedia que governos e empresas deixassem de colocar os bens materiais e o lucro à frente das pessoas, né? Então, esses valores fossem invertidos. O ser humano mais importante do que os bens materiais, né? Em 2020, o Papa ele escreve uma carta a diversos movimentos sociais do mundo, algo bem interessante também. E ele diz, citação para o Papa agora novamente: vocês são, como eu já disse, em nossos outros encontros, verdadeiros poetas sociais. Gente que, a partir das periferias esquecidas, cria soluções dignas para os problemas mais urgentes dos excluídos. Então você mostra nessa fala, por exemplo, mostra justamente a preocupação dele sempre constante com os mais pobres, né? E com os que de fato são excluídos socialmente, né? Participou ao longo dos anos de papado dele de vários encontros com movimentos sociais, entre eles em 2015 na cidade de La Paz, na Bolívia, e esse encontro em La Paz teve presença de membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, né? Defendeu também, né, que a solidariedade, só um ponto que eu acho muito importante, assim, muito interessante. Defendeu que a solidariedade deve ser um ato contínuo e não que deve ser algo praticado em momentos específicos. E especialmente isso pelos católicos, né? Então, assim, o católico ele não deve ser solidário só na Páscoa, só no Natal, que é o que mais acontece, né? A pessoa fica mais sensível na Páscoa e vai fazer ações sociais, ou fica profundamente sensível no Natal, na época do Natal, e vai fazer ações sociais. O Papa Francisco achava isso uma hipocrisia. Ele falava que o verdadeiro católico, o verdadeiro cristão, mais do que o verdadeiro católico, deveria ser solidário em todos os dias da sua vida, e não só em momentos tocantes do ano, né? Eu particularmente concordo bastante com isso, dentro de uma perspectiva cristã, né? Pois bem, outro ponto bastante interessante é que na juventude dele, ele conheceu e teve contato de estudo e de conversas com os jovens peronistas, na época ligados a grupos contrários à ditadura, por exemplo, né? E, dentro desses encontros ele conheceu a filósofa argentina Amélia Podetti Lescano, e o principal centro, o foco do trabalho dela, o pensamento dela, era justamente a análise sobre as periferias, o que significavam as periferias argentinas e na América Latina, né? E dentro desse trabalho, ele é o momento onde ele ganha o estofo intelectual do pensamento dele sobre a periferia. Então ele cita isso com uma certa frequência. E daí ele falou em uma entrevista uma vez também, que é a partir das periferias do mundo, que você consegue enxergar a realidade, os verdadeiros problemas sociais. Você não consegue enxergar essa realidade do centro, das elites e tudo mais. Você só consegue ver a realidade de fato como ela é a partir da periferia.
Então é um pensamento que ele levou para a vida inteira e que ele tirou desse contato em sua juventude com essa filósofa, né? E daí a gente chega em alguns outros pontos aqui importantes e polêmicos, né? Por exemplo, a questão LGBT, né? A questão LGBT, o Papa foi o primeiro pontífice, por exemplo, a falar abertamente disso, inclusive falar abertamente, não falar abertamente, mas falar abertamente de um ponto de vista positivo, né? Respeitando os direitos dessa parcela da população, né? Então ele falou, por exemplo, que as pessoas homossexuais, então isso é uma aspa para eles, aspas, né? Uma citação, portanto, as pessoas homossexuais têm o direito de estar em família, são filhos de Deus. Falou uma outra vez também que se uma pessoa homossexual procura a Deus, quem sou eu para julgá-la? Isso me chama a atenção, especialmente essa segunda fala, né? Porque essa coisa do quem sou eu para julgá-la me chama muita atenção. Porque ele é o Papa, né? Então ele é a principal figura de uma das maiores religiões do mundo. E ele, já passo a palavra, Fábio. E ele, então, ele tem uma questão de poder. E mesmo que ele não queira, ele tem um poder intrínseco nele, né? Só que ele não usa isso, né? Ele poderia usar isso para impor uma ideia e tudo mais. Mas ele não usa isso. Então ele se coloca como um igual a todos e inclusive igual a essa pessoa homossexual, né? Isso me chama muita atenção. Agora, antes de passar a palavra pro Fábio, tem que só fazer ressalva que ao longo dos anos ele também fez falas preconceituosas em relação à população LGBT, mas aí eu acho o seguinte, assim, eu acho que as coisas têm sempre um contexto, né? O contexto que eu uso para explicar isso primeiro, ele é uma pessoa idosa, né? Morreu com 88 anos. Então ele é uma pessoa que nasceu em uma outra época e se desenvolveu intelectualmente em relação a essas questões em uma outra época. Então, por mais que ele seja aberto hoje em dia, fosse aberto hoje em dia, ele não tem o mesmo pensamento que eu e Fábio, que nascemos nos anos 90 e crescemos nos anos 2000, temos, né? Então isso é uma coisa, ele é meio que fruto do tempo dele, né? Por mais progressista que ele seja, ele não vai ser super revolucionário em relação a isso, né? Então eu acho que isso é uma questão de contexto, assim, sabe? Pode falar, Fábio. Eu acho muito interessante essa fala sobre a questão da população LGBT dentro da Igreja Católica por questões bem simples. Primeiro, nota-se o quão revolucionário foi o papado do pontífice com relação a essa questão. Temos que lembrar que é um dogma da igreja o casamento entre um homem e uma mulher. Dogma é uma verdade absoluta dentro do conceito religioso. Tudo que estou falando até pode soar, os nossos ouvintes podem discordar e devem discordar, isso está completamente ok. A questão é que quando nós analisamos a Igreja Católica, nós não podemos analisar com os mesmos olhos como se fosse uma instituição governamental como outra qualquer. Não estamos a falar de um governo em específico, estamos falando de uma instituição de 2000 anos de forma contínua, né? É a instituição contínua mais velha, que tem toda uma regra, todo um jeito de se governar e de prezar pela maneira como eles como posso dizer, se governam de uma maneira completamente diferente. Primeiro que a própria ideia do poder do Papa emana de Deus. Você pode ter todas as críticas com relação a isso, mas é da maneira como eles acreditam. Então, quando o Papa fala de poder abençoar casais LGBTs ou de trazer eles para dentro da igreja, ele reafirma que o dogma ainda continua o mesmo, mas ao mesmo tempo ele fala: todos somos filhos de Deus, todos somos filhos do Criador, e não posso, enquanto herdeiro de Pedro, que, lembrando, o Papa é o bispo de Roma, que o primeiro bispo de Roma foi São Pedro, não posso excluí-los, porque eles são filhos de Deus, se eles procuram a Deus, eu tenho que acolhê-los da mesma maneira. Ou seja, ele foi revolucionário dentro daquilo que ele podia, dentro do que os dogmas da Igreja Católica podiam permitir. Mexer com esses dogmas é mexer com as estruturas mais básicas da Igreja e que, vamos combinar, não vai acontecer isso da noite para o dia, não vai acontecer isso num período de 10 anos.
mudar uma ideia que está há 2000 anos contínua e aí, de repente, vamos ter que mudar, isso não vai acontecer. Então, dentro daquilo que ele pôde fazer, ele foi altamente revolucionário, pois ele não mexeu nessas características, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe características clássicas do cristianismo, como o acolhimento, com aquela ideia de Jesus sempre andar com os pobres, as prostitutas, para falar, somos todos filhos de Deus. Isso sim se caracteriza como algo revolucionário, dentro, novamente, do que as estruturas da Igreja Católica permitem, né? Exatamente, exatamente. Concordo plenamente. Outro ponto interessante e bastante importante que a gente deve sempre lembrar, ressaltar, é que o Papa Francisco, ao contrário de papas anteriores, inclusive, o Papa Francisco ele sempre foi bastante categórico em criticar membros da igreja que estavam sendo acusados de coisas terríveis. Então, por exemplo, ele herda uma igreja que desde o fim do papado de João Paulo II, mas especialmente com o papado do Bento XVI, ele herda uma igreja que desse período estava recebendo muitas e muitas e muitas denúncias de pedofilia, por exemplo, né? De membros da igreja fazendo pedofilia. E o Papa Francisco sempre foi bastante categórico em relação a isso, nessa crítica a esses membros acusados disso. Inclusive, ele próprio disse que tais membros deveriam ser investigados e punidos severamente. E uma outra coisa bastante importante que ele fez foi abolir o segredo pontífice, permitindo, portanto, que as autoridades tivessem acesso a todos os documentos necessários para fazer uma investigação grande e séria e aí sim conseguir punir os pecadores, as pessoas que estavam fazendo esses atos. Então é uma medida muito firme, né? E como esperamos que seja, mas que os outros papas, por exemplo, especialmente o Bento XVI, não teve essa postura, né? Então, Fábio, agora Exatamente. volto para a palavra para Danilo, você. Pode falar, Fábio. antes de começar para o próximo bloco, só ressaltar sobre essa questão dos casos de abuso dentro da igreja. Esses casos foram muito marcados no papado anterior do Bento XVI, justamente não pela questão de terem acontecido, o que por si só já é uma tragédia, mas sim pelo fato da igreja, durante o papado do Bento XVI, acobertar esses casos. E o que fez ser tão relevante durante o papado do Francisco, que ele tomou uma atitude justamente contrária desta, né? Ele, por sua vez, acabou por ressaltar esses casos, levar eles à luz do dia, não tentando escondê-los, criou comissões para investigação dentro da Igreja Católica, da Santa Sé e do Vaticano. Consequentemente, foi muito bem, como posso dizer, foi muito bem aceitada essas medidas por parte do Papa Francisco. Claro que, evidentemente, isso não terminou com os casos de abuso, infelizmente, mas só o fato de trazer para cima da mesa e colocar a igreja contra esses casos também foi algo muito positivo durante o papado de Francisco. Agora, então, vamos dar continuidade já para o próximo bloco e falar do caso do Papa Francisco e o Hardpolitik. Esse bloco deixamos separado. Eu coloquei esse termo em inglês, sabe? Porque eu não sei traduzir. Assim, eu sei o que significa, mas eu não sei o correspondente em português, sabe? Política dura, talvez, mas. Política dura. Mas eu não sei se as pessoas pegam assim. Então, eu botei em inglês mesmo. Assim, eu acho que é a politicagem mais direta, né? Não é aquela coisa do soft politics, que é aquela coisa mais efêmera, mais mundana, mais suave mesmo, como o termo em inglês diz, né? O hard politic é a política direta e reta, sem nenhum devaneio, sem House enrolação, of sem Cards, assim. encher chouriço. Nossa, que sério, que saudade. Puta, agora você me desbloqueou. Eu vou assistir depois que acabar o episódio. Não, mentira que hoje é festa aqui em Portugal. Mas, enfim, vamos então entrar agora nessa questão mais política do papado do Papa Francisco. Papado do Papa Francisco é uma coisa engraçada de se dizer. Esse bloco, então, deixamos separado para os pontos mais duros do papado de Francisco, quando foi necessário se posicionar e enfrentar com determinação, mas sempre com muito amor, como foi característico do seu papado, figuras poderosas, como Dona
Donald Trump, Javier Milei, presidente do seu país natal, e se posicionar em defesa do povo palestino. Começando então pela questão de Donald Trump, como vimos nesse episódio, Trump representa tudo aquilo que o Papa Francisco sempre detestou, né? A concentração de poder, de dinheiro, de luxo, autoritarismo, descaso com os mais necessitados e por assim diante, etc, etc. Diante disso, em uma declaração claramente endereçada ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, o pontífice afirmou que, abre aspas, quem pensa em construir muros e não pontes não é cristão. Fecha aspas. A declaração foi feita em meio à campanha presidencial de Donald Trump, para seu primeiro mandato, onde o político de extrema-direita defendia a construção de um alto muro que separaria os Estados Unidos do México, acabando assim com a imigração de latino-americanos para o território estadunidense. Agora, com Trump reeleito para seu segundo mandato, o Papa fez um apelo aos clérigos dos Estados Unidos, pedindo para que não cedessem às narrativas discriminatórias que causarão o sofrimento de nossos irmãos imigrantes e refugiados. Além disso, há a questão também com o presidente da Argentina, Javier Milei. Todos sabem, o Papa Francisco, como é óbvio, é argentino. Também é sabido que as ideias do atual presidente são totalmente opostas às do pontífice e essas diferenças já se chocaram ao longo dos últimos anos. Por exemplo, o Javier Milei, antes de ser candidato e presidente, sempre teceu críticas muito duras ao Papa, coisa que ele foi, depois de se tornar um presidenciável e, por consequência, presidente da Argentina, ele foi abrandando um pouco, até porque a Argentina ainda é um país muito católico, muito mais católico que o Brasil em questão proporcional. Consequentemente, atacar a figura do Papa, por mais que esse Papa seja de uma ideia mais progressista, atenção, sempre achei errado colocar o Papa como uma figura de esquerda, porque esquerda é uma questão que está fora do mundo vaticano. Não existe essa questão de direita e esquerda dentro do Vaticano. Existem correntes conservadoras e correntes progressistas, mas tudo dentro do campo da teologia do cristianismo e etc. Né? Então, quando o Javier Milei se torna uma figura presidenciável, ele já deu uma certa abrandada e abrandou ainda mais quando virou presidente da Argentina. Lembrando que a Argentina não é um estado secular, por incrível que pareça. A Argentina, na Constituição argentina, está escrito que é um estado de fato católico. Lembrando, por exemplo, que o presidente, depois Alfonsín, o que era, pareceu o apresentador de televisão, me fugiu o nome agora, Danilo, me ajuda. Ah, não faço ideia, cara. Que era sírio, ele era de origem síria. Não sei, só toca que isso. Vendeu a... O que é isso? Você que é a maior conhecedora da Argentina que eu conheço, Não cara. da televisão da Argentina. Como é que tá vindo Menem, Carlos Menem. O Carlos Menem, ele era muçulmano. Os pais deles eram sírios, né? Muçulmanos. E ele foi obrigado a se converter ao catolicismo para virar presidente. Caso contrário, ele não poderia assumir a presidência da Argentina. O que eu acho completamente como diria aqui em Portugal, ou nas novelas das 6 da Globo, um disparate. É uma coisa absurda obrigar alguém a mudar de religião para virar presidente. Mas, enfim, esse não vem ao caso. Pronto, como eu havia dito, essa questão com o Milei e o Papa Francisco, no meio da campanha eleitoral, o Milei chamou o Papa Francisco de um enviado do diabo, né? Ainda mostrando que, mesmo durante a campanha eleitoral, ele não poupou críticas ao Papa Francisco. Evidentemente, a repercussão, como óbvio, foi muito negativa, né? Mundialmente, mas especialmente na Argentina, e pouco depois o candidato à presidência se desculpou. Já como presidente, o Papa convidou para uma reunião no seu escritório no Vaticano. No outro momento, o Papa mostrou sua indignação com a violenta repressão do governo contra as manifestações de aposentados em Buenos Aires. Na ocasião, a polícia respondeu à manifestação pacífica com bastante violência, fazendo uso de sprays de pimenta e que motivou a seguinte declaração de Francisco, abre aspas, trabalhadores, pessoas reivindicando seus direitos nas ruas, e a polícia os repeliu com as mesmas
caras que existe, aquele spray de pimenta de qualidade. O governo se manteve firme e, ao invés de gastar com justiça social, gastaram com spray de pimenta, fecha aspas. Por fim, vamos nos ater às declarações mais corajosas do Papa desde 2013, no início do seu papado, ao apoio aos palestinos. Esse é um ponto que merece um grande destaque e que, se no nosso objetivo nesse episódio for cumprido, ficará meio óbvio que tais declarações são absolutamente coerentes com a postura de Francisco, tanto dentro do seu papado como também em toda a sua vida. Desde o início de sua vida eclesial, Jorge Bergoglio sempre demonstrou uma grande preocupação em defesa na justiça social, sempre se mostrou ao lado dos mais necessitados e dos excluídos, não importando quem fossem. Diante disso, a defesa do povo palestino verbalizada pelo Papa é coerente com a sua história, mas surpreendente diante do histórico da própria Igreja em si. Francisco firma sua posição para mudar essa tradição dos pontífices anteriores, com temáticas de suma importância. No dia do seu falecimento, repercutiu nas redes sociais uma entrevista de Francisco, onde ele afirma que ligou todas as noites para a paróquia de Gaza, a única que há na faixa de Gaza, para falar com os padres e membros eclesiásticos ali presentes, ouvi-los e levar uma palavra de amor, conforto e se informar sobre o que estava acontecendo. Foi até um vídeo que viralizou muito nas redes sociais, onde o Papa fazia essa videochamada com os membros da igreja e parecia muito uma chamada de um avô para o neto, perguntando: e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? O que você comeu hoje? Era algo assim, realmente, como se diria os argentinos, com muita ternura, não é mesmo? Bem, né, nessa mesma entrevista, afirma que os refugiados saem para buscar comida e, quando voltam, viram alvo de tiros de seus algozes. Fala isso fazendo um gesto de fuzilamento com a própria mão, né? Lembrando o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ao todo, o Papa Francisco ligou 563 vezes para a paróquia de Gaza, todos os dias às 19 horas. Em 21 de dezembro de 2024, Israel bombardeou Gaza, deixando 25 crianças mortas. O Papa prontamente declarou que ontem, abre aspas, ontem crianças foram mortas e isso não é uma guerra, é uma crueldade, fecha aspas. Mais adiante continua, abre aspas novamente, quero dizer isso porque toca o meu coração, fecha aspas. Tais manifestações em apoio à Palestina são corajosas e importantes, em uma vez que o maior dos veículos de comunicação do Ocidente e da América Latina se esforçam para criar uma narrativa que justifique as ações de Israel, mostrando que são uma defesa contra o terrorismo. Assim, ao declarar o apoio à Palestina, o Papa Francisco está desagradando todos esses conglomerados de empresários, multinacionais e com interesses específicos. Novamente, é a prova que o papado de Francisco é marcado pela luta contra o poder autoritário, exacerbado em defesa dos mais oprimidos, não importam quem seja. Isso acho que é a característica mais cristã que se possa ter num Papa. Aliás, em qualquer cristão, né? Enfim, finalizo esse terceiro bloco e passo aí a palavra para o Danilo para falar do quarto bloco com o legado do Papa Francisco. Isso aí, pessoal. Agora a gente vai pelos finalmente, né? Os dois últimos blocos do legado e o São Lourenço são mais curtos. E também a gente tá com um tempo meio curto. Mas são blocos mais curtos, de fato, então não vai dar tanto problema. Bora lá. Os legados são uma questão importante, assim. Eu vi algumas entrevistas de especialistas em igreja católica e tudo mais. E eles dizem que o principal legado é justamente essas reformas que o Papa se esforçou desde 2013, então nesses 12 anos de papado, para abrir a igreja, né, para transformar a igreja num lugar mais democrático e próximo do povo, né? Então o que vai ficar de legado
muito provavelmente, é isso, né? E também alguns atos cotidianos que ficaram muito populares e muito queridos dentro do Vaticano, como por exemplo, como eu citei antes, a missa matinal ser celebrada junto aos funcionários, né? Essa aproximação do da figura do Papa com o popular, digamos assim, é algo que agradou muito ao Vaticano e ao cotidiano do Vaticano, né? Porém, a gente tem que ressaltar que a escolha do novo Papa é um ato político, né? Sempre foi, sempre será. E corre a chance, evidentemente, desse novo Papa seguir a tendência europeia que estamos percebendo em toda a Europa agora, uma figura de extrema direita, né? Uma figura de um pensamento bastante mais retrógrado, né? Inclusive, as especulações indicam que o Donald Trump, por exemplo, tem uma influência dentro do conclave relativamente considerável, digamos assim. Então não quer dizer que vai acontecer uma figura tal qual esses figurões de extrema direita, mas pode vir a acontecer uma figura ao menos mais conservadora, mas que talvez não desfaça tudo, digamos, que o Papa Francisco fez, né? Então o legado vai depender justamente de quem será o próximo Papa. E daí, pessoal, vale ressaltar também que o principal legado do Papa a nível mundial, digamos, é o fato do Papa Francisco ter deixado uma mensagem de amor à humanidade, né? O Fábio caiu, talvez, né? Não sei se voltou. Já voltei. Então, a principal mensagem, para além da Igreja Católica em si, e sim para a humanidade, é justamente isso: o amor que ele tinha à humanidade, não importa quem seja esse ser humano, né? Isso é uma coisa bastante forte, eu acho que é o que mais ficará do legado e o que todo mundo lembrará daqui em diante, sabe? Quando resgatar a memória desse Papa especificamente. E daí, por fim, a gente tem que contar já uma coisa curiosa, uma coisa legal, que é a relação do Papa com o São Lourenço, né? O clube que de Buenos Aires, um dos maiores clubes da Argentina, né? Faz parte dos 6 maiores da Argentina. E que o Papa, assim como todo argentino, o Papa era bastante fanático por futebol, né? E ele frequentava o estádio do São Lourenço até virar um padre, digamos, importante dentro da hierarquia da Igreja Católica em Buenos Aires, né? Então, até esse momento, ele frequentava o estádio. Após isso, parou de frequentar, mas sempre continuou a acompanhar o clube, né? E um ponto interessante é que, primeiro, o São Lourenço é um clube de massa, ele não é um clube como o Boca Juniors, que é nacional, mas dentro da cidade de Buenos Aires, ele é um clube bastante ligado à classe trabalhadora. E isso é interessante porque o próprio Papa também é ligado a uma classe trabalhadora, né? E o outro ponto, outras curiosidades é que no ano que o Papa no ano que o Jorge Bergoglio se transformou o Papa Francisco, o São Lourenço foi campeão, né? E nesse ano, o campeão argentino. E nesse ano, o São Lourenço tinha mandado uma carta pro Papa. O Papa agradeceu de uma forma super amorosa, super querida. Pareceu uma carta entre dois amigos, né? O presidente do São Lourenço e o Papa. O São Lourenço usou uniformes em homenagem ao Papa e tudo mais. Coisas bem bonitas, assim. E o São Lourenço acabou o ano como campeão argentino. E outro ponto muito importante também é que o São Lourenço nunca tinha sido campeão, embora fosse seja, né, um grande clube argentino, eles nunca tinham sido campeões da Copa Libertadores da América, o principal campeonato da América do Sul, né? E no ano seguinte, ao Papa Francisco ser eleito Papa, o São Lourenço foi campeão da Copa Libertadores da América em 2014, Danilo, né? Oi. a prova que foi marmelada do São Lourenço, eles tiveram a ajuda de Deus e isso está provado. Deveriam desqualificar o São Lourenço por causa disso. Não pode ter ajuda de Deus, assim também não vale, pelo amor de Deus. É um absurdo isso. Onde já se viu, em pleno século XXI, ter ajuda de Deus para ganhar um campeonato? Não, Pois não, é. isso tá Complicado, errado, complicado. isso é máfia, tá, okay? É igual a máfia do apito, aí, ó, a máfia da igreja. Não é Complicado, válido. mas o interessante também, o Palmeiras tem um jogador agora que veio do São Lourenço, né? O Augustin Riai. E ele postou a foto dele
indo visitar o Papa e dando a camisa de São Lourenço pra ele, né? Quando ele era mais jovem, né? Ele é bem jovem, ele tem lá 20 anos, hoje em dia. Quando ele fez isso provavelmente nos últimos anos. E não tem nada a ver com São Lourenço, ele só foi pro Vaticano, igual todo mundo vai, todo mundo entre aspas, e deu uma camisa de São Lourenço, já que ele era jogador do São Lourenço naquele momento, né? E a foto tá o Papa super sorrindo, assim, super feliz, sabe? Bem legal. E daí, por fim, a gente encerra esse episódio com uma loucura, assim, que a internet descobriu, que é o seguinte, o Papa, ele faleceu aos 88 anos, às 2 horas e 35 minutos, horário de Buenos Aires. E a internet, que descobre tudo, né? Impressionante a internet. Eles descobriram que os números finais da carteirinha de sócio torcedor do Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, a carteirinha de sócio torcedor do São Lourenço, obviamente, os números finais são 88235. Justamente o ano e hora e minutos que o Papa faleceu. Não é uma loucura isso, né? É uma coincidência completamente maluca. Assim. A hora que eu vi isso, eu fiquei. Preciso pôr isso no roteiro, né? Que é uma loucura completa. Assim. Muito honroso morrer com esses números. E, pois bem, Fábio, se você não quer falar mais nada, eu parto para as dicas culturais. Não, acho que já cobrimos tudo. Como eu falei, foi um papado realmente único, assim. Já começou de uma maneira única, porque ele chegou ao poder após uma renúncia do Papa anterior, do Bento XVI, caso que não acontecia há coisa de 600 anos. Teve um papado muito progressista, ele abraçou muitas causas, sem sombra de dúvidas, ele deixou uma marca na história da Igreja Católica e que acredito que vai repercutir durante muitos e muitos anos. O fato do velório dele já estão cogitando a possibilidade de estender ainda mais, devido à quantidade de pessoas que estão a visitar o Vaticano nesse contexto do velório, mostra o quão importante foi essa figura para o início do século XXI, perdão, 20 já foi há muito tempo, mas que, como eu disse, deixou, sem sombra de dúvidas, uma marca na história. Pois bem, de dicas culturais, pessoal, como a gente tem pouco tempo, a gente tem 2 minutos, Fábio. A gente tem pouco tempo, de dicas culturais, eu vou deixar só o filme Dois Papas, né, Fábio? Eu não tenho certeza se o nome é esse, mas acho que é esse. Que eu assisti tem uns anos já, Sim. e conta justamente esse período que o Fábio falou, que é a renúncia do Bento XVI e a eleição, né, a escolha do Papa Francisco ao papado, né? Então é um filme interessante, eu gostei bastante do filme, eu acho que conta bem essa história. E você, Fábio? Eu também acho que eu vou nessa onda e vou aproveitar para falar do filme que saiu esse ano, o ano passado, melhor dizendo, o Conclave, que foi um dos concorrentes a Oscar, ganhou Oscar de melhor roteiro, e foi uma casualidade muito do destino mesmo esse filme sair um pouco antes da morte do Papa. É uma temática muito interessante, diálogos maravilhosos, com um trama perfeito, um final que, honestamente, não vou dar spoilers, mas era meio esperado, honestamente. Depois, quem quiser, comenta aí e me diga o que achou do final, se você esperava ele ou não. Mas com uma trama fantástica, recomendo fortemente. Isso aí, pessoal. Então nós chegamos ao fim desse episódio. Como eu disse no início, é um episódio especial. Não é um episódio extra, mas é um episódio especial que tivemos que mudar nossa agenda para isso, né? Mas que tanto eu como o Fábio estamos bastante satisfeitos de tê-lo feito. E aqueles recados de sempre, né, que eu e o Fábio temos dificuldades em dar, né? Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, curtem, compartilhem. E é isso, e mandem recados de amor pro Fábio. Beijos e abraços. E para o Danilo também. Um grande abraço e beijo a todos.